Olá, pessoal. Bem, é um prazer. Eu sou o professor Márcio Barros Souza e estou hoje com vocês para essa nossa aula experimental do MBA em Gestão Empresarial, né? E hoje nós conversaremos sobre gestão estratégica de resultados financeiros, que é um dos conteúdos que eu leciono na disciplina de gestão integrada de custo e orçamento, né? E eu gostaria de, com isso, primeiro compartilhar conhecimento com vocês para que vocês entendam um pouco como é a dinâmica das aulas no nosso MBA. Muito bem. Aí uma rápida apresentação minha, né? Eu já leciono na FGV há 15 anos, né? Sou doutor em administração, fiz um mestrado em contabilidade e controladoria estratégica na FECAP, um mestrado pela Universidade de Ohio, um MBA executivo internacional pela FGV, sou especialista em gestão educacional pela PUC de Campinas, administrador e contador. E atualmente sou o CFO do Senac no estado de São Paulo, responsável pela área financeira, controladoria, contabilidade, tributos, etc. E além disso, sou conselheiro de empresas, sou membro de conselho consultivo de empresas e de conselho fiscal de algumas empresas. Aqui é só para a gente contextualizar que os professores da FGV, nos cursos de MBA, ou eles são executivos já no mercado de trabalho, ainda no mercado de trabalho, ou eles são executivos que estiveram em grandes empresas e agora estão compartilhando conhecimento aí nas nossas aulas. O nosso grande objetivo é trazer para vocês a discussão e vivência prática da gestão das empresas no dia a dia. E para isso é fundamental que os professores tenham uma vivência executiva, até porque o nosso principal objetivo é a formação de executivos, certo? Então, vocês compreenderem que a primeira coisa que a FGV está prezando é formação de executivos para as empresas, para que as empresas prosperem e, com isso, gerem mais empregos, tragam mais negócios para o país, né? E eu, particularmente, fico muito, muito orgulhoso de fazer parte de uma das melhores escolas de negócio do Brasil e que prepara aí as empresas para esse cenário extremamente competitivo, ok? Então vamos lá, o que é a gestão estratégica de resultados financeiros? Como é que nós podemos descrever a gestão estratégica de resultados financeiros, né? Bom, nós temos gestão estratégica de negócios em várias vertentes. Eu posso fazer a gestão estratégica, por exemplo, da nossa sustentabilidade, né? Ou seja, posso pensar aí no ESG, posso fazer a gestão estratégica de vendas, gestão estratégica de suprimentos, mas no nosso caso aqui, a nossa discussão específica é gestão estratégica de resultados financeiros. Até porque esse é um tema extremamente importante, porque se a empresa está com uma boa sustentabilidade econômica e financeira, muito provavelmente ela conseguirá trabalhar muito bem nas outras vertentes, que são gestão estratégica de negócios, de processos, de clientes, de portfólio, etc. Mas aqui o nosso foco, o nosso bate-papo de hoje, é a gestão estratégica de resultados financeiros. E aí, é sempre bom a gente pensar nesse tabuleiro, né? E essa é a principal intenção das aulas da FGV. Nós não estamos aqui para ficar discutindo questões operacionais, muito embora em alguns momentos essas questões operacionais elas acabam aparecendo em sala de aula, que faz parte do nosso cotidiano. Mas o importante é que vocês coloquem agora o chapéu de um executivo, certo? Se é que vocês já não sejam aí executivos, mas se coloquem no papel de eu sou um CEO de uma empresa, eu sou um CFO de uma empresa. Como é que eu devo direcionar o meu pensamento para realizar uma gestão estratégica? E o tabuleiro é isso, né? Eu preciso saber movimentar muito bem as minhas peças, ou seja, as áreas, os processos, né? Interagir com as pessoas para que eu atinja o meu resultado, de um ponto de vista estratégico, certo? E quando a gente desdobra isso, a gestão estratégica, ela é a formulação, avaliação e implementação de decisões multidisciplinares que permitam às empresas atingir seus objetivos de longo prazo. Sempre que falamos em gestão estratégica, nós estamos falando, primeiramente,
das escolhas que a empresa faz em relação às suas decisões futuras. Pensamento estratégico é um pensamento no futuro. Quando nós estivermos discutindo resultado financeiro, não me adianta ter hoje uma boa lucratividade, um bom EBITDA, uma boa rentabilidade. Eu tenho que pensar em ter essa sustentação ao longo do tempo, porque a empresa ela nasceu para ela ser perene. A empresa ela foi constituída na intenção que ela prospere por 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. E aí a gente tem que colocar as nossas escolhas estratégicas e implementá-la para poder potencializar aí o nosso desempenho. Por outro lado, quando falamos em resultados financeiros, aqui é uma injeção estratégica muito específica, que é de resultados financeiros, nós estamos falando da geração de valor para o investidor, seja para o proprietário da empresa, seja para o acionista, no caso de uma sociedade anônima, seja para você mesmo, se você estiver abrindo o seu próprio negócio. E essa geração de valor, embora ela tenha várias vertentes, do ponto de vista financeiro, é a geração de valor econômico. Eu preciso entregar uma boa rentabilidade para o investidor ao longo do tempo, para que esse negócio seja viável economicamente e ele continue existindo de forma sustentável e perene. E aí um detalhe muito importante que vocês vão perceber aí no nosso bate-papo de hoje. Quem é que constrói o desempenho e o resultado financeiro de uma empresa? É o proprietário, somente ele? Imaginando uma empresa de médio porte, isso nos traz uma seguinte reflexão, né? Eu preciso do conhecimento de decisões multidisciplinares, certo? Eu faço o meu plano estratégico, faço a minha escolha estratégica, mas depois eu preciso implementá-la e executá-la. E isso acaba reverberando em todos os setores da empresa. Então, todos os setores são responsáveis pela entrega do nosso resultado financeiro. Mas a alta cúpula, ela precisa dar um norte. Ela precisa formular e tomar a sua decisão estratégica, para que com isso eu consiga potencializar o meu desempenho e torná-lo sustentável ao longo do tempo. Muito bem. E aqui, pessoal, só algo bem importante, daqui a pouco a gente vai converter isso em números. Talvez vocês consigam visualizar muito melhor isso, porque eu estou Ah, olhando para um painel onde, de um lado, eu tenho pensamentos, ideias, ideações, formulações estratégicas, e de outro lado, eu tenho cifrão, que é a parte financeira. Então, é isso, né? A gestão estratégica são planos, são ideias, são decisões, são escolhas, certo? Agora, se eu estou focando especificamente para resultados financeiros, eu quero canalizar as minhas decisões, o meu planejamento, a minha execução e o meu controle estratégico para resultados financeiros. Ou seja, eu quero gerar valor para o meu investidor, acionista, proprietário, certo? E algo que é extremamente importante, eu já há alguns anos trabalho como conselheiro de empresas, atuo como conselheiro de empresas, e normalmente quando você está conversando em reunião de diretoria, o que normalmente você percebe é o pessoal da área de compras, cara, o que eu tenho a ver com essa discussão? Né? O que eu tenho a ver se o nosso EBITDA não está muito bom? Se a nossa rentabilidade não está adequada? O pessoal de supply chain, tá, mas o que eu tenho a ver com essa discussão? Essa não é uma discussão do CEO, do CFO, né? Não é do pessoal de vendas, não são eles que têm que vender? Falou, não. Para todo gestor, seja de nível intermediário ou do C-level, o nível mais elevado, é extremamente importante que ele compreenda a visão sistêmica do negócio, o que cada decisão tomada em algum setor, em algum processo da empresa, impacta o nosso desempenho como um todo. Porque aqui nós temos que unir esforços de forma sinérgica, integrada, para que a gente consiga entregar o melhor desempenho possível. E se o melhor desempenho econômico possível acontecer, essa empresa vai crescer, vai gerar mais oportunidades de negócios, mais empregos e vai contribuir para a nossa sociedade, certo? Então, eu gostaria que sempre vocês pensassem nesse conjunto de engrenagens, que são todas as áreas e todos os processos que acontecem na empresa de forma organizada, sinérgica e integrada, porque no final o que a gente vai ter é o nosso P&L, que é a nossa demonstração de resultado, no qual eu vou apresentar se eu estou tendo uma boa lucratividade ou uma boa rentabilidade. Né? Mas eu gostaria de usar essa nossa figura da engrenagem para nós pensarmos em uma DRE,
certo? Realmente é extremamente importante essa primeira etapa que eu vou mostrar para vocês, que é o planejamento de resultados, o orçamento, né? Ou seja, lá em outubro, novembro de 2023, nós estávamos pensando o que aconteceria em 2024, o quanto nós conseguiríamos vender, o quanto que seria o nosso preço, como é que está o mercado, fazendo toda uma análise mercadológica, mas depois eu tenho que transformar isso em um olerite. A gente chama a DRE, demonstração de resultado do exercício, como o olerite do investidor, né? Então, o que é isso? Pensa no seu olerite, onde eu começo com as boas notícias, né? Onde eu tenho lá o seu salário bruto, que são as receitas, e depois eu vou descontando, deduzindo todo o consumo que foi necessário, seja de impostos, descontos, e o mais importante, que é o bottom line, é se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Se as receitas forem maior do que os custos e despesas, eu tive lucro. Ao contrário, eu terei prejuízo. E por que eu tenho que fazer um orçamento primeiro? Por que eu tenho que planejar essa minha operação? Para eu ter um norte do que nós temos que fazer no próximo ano. Nossa meta de vendas, nossas metas de custos e de despesas. E é por isso que eu começo essa discussão com vocês. Porque o planejamento, o orçamento de resultados, ele tem que ser feito com a colaboração de todas as áreas da empresa, certo? E aí é onde nós temos novamente aquele conjunto de engrenagens, né? E para a gente discutir aqui a DRE, até para ver as decisões que impactam no nosso resultado, na nossa demonstração de resultado do exercício, né? Eu vou trazer aqui o que compõe aí essa nossa DRE, certo? Então, preste atenção nas engrenagens, que em alguns momentos nós vamos discutir que engrenagem que eu tenho que mexer para aumentar o meu faturamento, as minhas receitas. Que engrenagem eu tenho que mexer para reduzir custos? Que engrenagem que eu tenho que mexer para reduzir despesas? E elas trabalham de forma integrada, certo? Se eu vender mais, eu também vou ter que gastar mais com algumas coisas, mas isso vai me levar a um resultado que eu tenho que planejar. Tudo bem? E aí, quando nós vamos lá, pensem na operação de uma empresa. Primeira coisa, uma empresa precisa ter um bom portfólio de produtos, serviços e de soluções. Se eu tenho um bom portfólio de produtos e esse produto é muito interessante para o meu cliente, provavelmente eu vou vender bem. E o que é importante em alguns momentos, eu inclusive fazer a seleção do meu portfólio. Porque se eu precisar melhorar o desempenho de uma empresa, pode ser importante eu saber quais são os produtos mais lucrativos, quais são os serviços mais lucrativos, certo? Então eu tenho que selecionar esse meu portfólio de produtos, serviços ou de soluções e trabalhar para que ele tenha aí uma boa geração de valor para a minha clientela. Senão não faz sentido a minha empresa existir. Por outro lado, eu tenho também a questão, agora eu já tenho um produto, quero vender um produto, eu preciso definir qual é o preço, certo? E aqui já vai uma definição conceitual, né? Preço e valor. Certo? Preço é aquela etiqueta que eu coloco do quanto que eu quero por aquele meu produto. Valor é quanto o meu cliente percebe que ele está levando de atributos e qualidades daquele meu produto para o seu dia a dia, certo? E por que nós precisamos pensar em valor? Quando eu estou precificando, eu preciso saber se está caro ou se está barato, certo? Então, se você perguntar para alguém, você pagaria R$ 5.000 por um celular? Algumas pessoas, sim. Se eu comprar um iPhone, eu pagaria até mais do que isso, certo? Então, para ele, esse é o valor que ele entrega, mais do que 5.000. Se ele comprar por 3, está ótimo, certo? Porque ele esperava pagar até 5, mas ele vai pagar 3. Então, ele tem um valor bem maior do que o seu custo de aquisição, que é o preço. E por que a gente coloca isso? Quando você estiver participando de uma discussão estratégica sobre como aumentar o faturamento, não é só aumentar o preço. O meu cliente topa pagar 20% a mais. Eu preciso saber a percepção de valor que ele tem em relação ao meu produto, né? E isso é extremamente complexo para a gente fazer, porque valor é algo muito subjetivo. O que é valor para vocês, talvez não seja valor para mim, porque cada pessoa tem uma percepção individual de valor. Por isso que é extremamente importante nós entendermos os nossos clientes. O que ele enxerga de valor no meu produto ou no meu serviço? Porque isso é o que vai diferenciar se está caro ou está barato, certo? Mas, bom, estamos falando de resultado, isso impacta diretamente no meu resultado. Então, nunca aumente preço, aumente a percepção de valor. Se a percepção de valor aumentar na cabeça do meu cliente,
aí sim eu posso aumentar o preço. Caso contrário, meu produto vai ficar caro e eu não vou vender e a minha empresa vai entrar numa situação de decadência de faturamento. Além disso, eu tenho a minha estimativa de demanda, meu volume de vendas. Eu preciso prever e estimar quantas pessoas estão dispostas a comprar o meu produto ou o meu serviço ao longo aí da minha carteira de clientes, da minha área de atuação, minha zona de atuação, etc. E em alguns momentos, uma solução para a empresa é aumentar o volume de vendas. E para isso, talvez ele tenha que aumentar a demanda pelo seu produto. Então, quando eu olho para essas três variáveis, portfólio de produtos, preço e valor percebido, e o meu volume de vendas e demanda, isso me leva à nossa primeira linha da DRE, que são as minhas vendas. Meu faturamento, a minha receita bruta. E que em várias disciplinas do curso, vocês vão discutir as variáveis que impactam na geração de receita. Seja lá a minha excelência comercial, vender bem, vender de forma assertiva, ter uma boa relação, uma boa comunicação com o meu cliente, responder no momento certo, ter informações que levem a uma venda muito mais assertiva do que especulativa. Eu tenho a minha escolha de portfólio, eu tenho a minha carteira de clientes que eu posso expandir, selecionar. Às vezes, em algum momento, pode até ser interessante falar: eu não quero esse cliente para mim, porque é um cliente que paga muito pouco pelo meu produto, dá muito trabalho, atrasa, e talvez em alguns momentos pode ser inclusive estratégico eu selecionar essa minha carteira de clientes. Né? Falo, olha, para esse cara eu vou ter que vender mais caro. Se ele quiser comprar, por quê? Ele não é um cliente que esteja alinhado com as características da minha empresa. A área comercial vai ter que tomar essa decisão estratégica. Além disso, analisar como é que está a oferta, a demanda, as minhas estratégias de marketing, como é que eu vou fazer a propaganda do meu produto, estratégias de precificação, se eu vou dar desconto para tentar vender, alavancar as vendas do meu produto, minhas estratégias de branding para que eu possa vender a marca da minha empresa ou do meu produto no mercado, estratégias de cross-selling, né? Como é que eu posso, se eu tenho um portfólio de produtos, como é que eu posso vender algum produto além daquele que o meu produto, que o meu cliente está vendendo? Como é que eu posso ter um pós-venda? Para além de eu vender uma máquina, eu vender, por exemplo, serviço de manutenção ou pós-venda. Então, eu posso realizar um cross-selling, eu posso realizar um upselling. Eu posso, por exemplo, tentar vender para aquela minha carteira de cliente um produto superior àquele que ele está comprando atualmente. Escolhas de canais de vendas, posicionamento de valor, ciclo de vida do produto, inovação, etc. Outro ponto importante: já tenho o produto e eu quero olhar para dentro da minha empresa, certo? Eu vendi um produto, primeira coisa, eu vou ter que pagar os tributos que incidem sobre venda. ICMS, PIS, COFINS e ISS, se eu sou empresa de serviço, emitir a nota fiscal, eu já tenho que pagar, carregar determinada carga tributária, que eu espero que a reforma tributária, com o tempo, amenize o peso que a gente tem hoje desse tributo nas nossas vendas. E aqui já entro com um conceito que é muito importante para entendermos como eu avalio o desempenho de uma empresa. O meu custo variável unitário e o meu custo fixo total. Tá? Um conceito básico, que nós vamos precisar disso para uma decisão estratégica. O que é um custo variável? O custo variável é aquele que oscila, aumenta ou diminui de acordo com o meu volume de produção ou talvez o meu volume de vendas. É o caso, por exemplo, da matéria-prima. É o caso, por exemplo, da energia elétrica. Quanto mais eu produzir em uma indústria, mais eu vou pagar em energia elétrica. E não tem problema, porque se eu produzir menos, eu vou pagar menos. Por outro lado, eu tenho um custo fixo total, que é o custo da capacidade instalada. Esse custo da capacidade instalada, ele tende a ser constante. Pode ter umas pequenas variações por alguma necessidade, mas ele tende a ser constante. E isso pode me trazer um problema ou pode me trazer uma solução. Porque se eu aumento meu volume de vendas, eu utilizo ao máximo a minha capacidade instalada. Mas se eu tenho queda no meu volume de vendas de produção,
o meu produto vai ficar mais caro, porque a minha capacidade instalada, ela custa muito. Então, esse é o primeiro conceito. E ele se desdobra para nós conversarmos de outro conceito. Eu tenho também a despesa variável, eu tenho a despesa fixa total, certo? E aí, algo extremamente importante para nós entendermos um ADRE, um P&L. P&L é a abreviação de Profit and Loss, que aí no inglês é o que eles chamam da DRE, que é a demonstração de lucros ou prejuízos ou perdas, certo? Trazendo num conceito muito mais acadêmico e teórico, custo é todo o gasto necessário para eu adquirir um produto ou a matéria-prima, transformá-lo e trazê-lo à condição e local de venda. Certo? Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos falando pensando em uma fábrica, tudo que acontece dentro de uma fábrica. A partir daí, tudo isso todo o resto é despesa, certo? Então, o meu gasto para vender, entregar um produto ao cliente, certo? O meu gasto para gerir a empresa como um todo, a minha contabilidade, o meu pessoal da área de vendas, tudo isso são despesas. Se eu sei o que é custo, eu sei o que é despesa, porque todo o resto ele é uma despesa, certo? Bom, então o caso do frete, quando eu compro a matéria-prima, é um custo. Agora, o frete para entregar para o meu cliente, ele é uma despesa. E a energia elétrica, é custo ou é despesa? Pensando ali em uma empresa que tem ali uma parte fabril. Embora a conta venha uma conta só, uma conta de energia, mas eu preciso apropriar ou ratear aquilo que é da fábrica. E aquilo que é da parte de vendas, da parte administrativa, ele entra na linha de despesa. E idem é a questão de despesas financeiras, por exemplo, que é um gasto para custear esse meu negócio. Porque isso melhora a qualidade da informação. Se eu tenho uma informação equivocada, eu posso achar que o custo do meu produto está muito elevado, certo? Ou que ele está muito barato. E quando eu for ver, de repente é porque eu estou fazendo uma contabilização equivocada. E quando eu olho para a minha DRE, eu posso tomar decisões equivocadas por falta da qualidade da informação. E aí, essa distinção inicial que nós vamos fazer entre o que é um custo e o que é uma despesa. E aí eu vou pedir um apoio para vocês. Utilizem aí o celular de vocês, por favor. Escaneiem aí esse QR Code e vocês serão conduzidos para um site que é do Mentimeter, que é um pequeno aplicativo onde vocês terão que responder algumas perguntinhas simples. É rapidinho, só me dizer, você acha que isso é um custo ou é uma despesa? Mas vamos lá, vamos fazendo ali a correção desse nosso exercício, certo? A minha primeira pergunta lá foi: salário do pessoal administrativo é um custo ou é uma despesa? A maioria acertou, salário do pessoal administrativo é uma despesa administrativa. Vai aparecer na linha de despesa administrativa. Então, devo considerar como uma despesa e não como um custo. E depois vocês vão entender por que na hora que vocês verem uma demonstração de resultado. Energia elétrica da fábrica, parabéns, todos acertaram. Isso é um custo e, aliás, pode trazer um grande impacto para a empresa, como um custo do produto. Comissão dos vendedores, a maioria acertou, é uma despesa, despesa comercial, despesa com venda, extremamente importante, porque é ele que impulsiona os negócios da empresa por meio das suas vendas. Salário do pessoal da fábrica, parabéns, todos acertaram. Temos aí como um custo de produção. Depreciação dos computadores administrativos, a maioria acertou também. É uma despesa administrativa, porque eu estou falando do computador lá da área de controladoria, contabilidade, área financeira. O frete para entrega do produto ao cliente é uma despesa, certo? Porque é uma despesa com venda, diferentemente do frete e aquisição da minha matéria-prima. Energia elétrica da área de vendas, temos aí também uma despesa, todos acertaram, a maioria acertou, é uma despesa comercial. E o consumo de matéria-prima, muito bem, parabéns, todos acertaram, é o custo de produção mais importante pensando em uma fábrica.
né? Juros sobre empréstimos, muito bem, é uma despesa financeira e vai aparecer numa linha de despesa financeira. Material de limpeza consumido na fábrica, também parabéns, é um gasto da fábrica para que eu possa gerar os meus produtos, então muito bem, parabéns, é um custo, a maioria acertou. A depreciação dos maquinários da fábrica, muito bem, parabéns, a maioria acertou, é um custo porque está relacionado à minha produção. E o frete de compra da matéria-prima, novamente aí, parabéns, todos acertaram, é um custo. Muito bem, pessoal. Agora deixa eu trazer isso para uma realidade, uma DRE verdadeira. Essa é a demonstração de resultados da cervejaria Ambev, que acho que a maioria de vocês conhecem, ela é a nossa maior fabricante vendedora de bebidas aqui do Brasil. Certo? E quando nós olhamos aqui, esse é o PNL, a demonstração do resultado do exercício dela no ano de 2023, onde a gente pode ver que ela faturou 120 bilhões, no qual ela descontou aqui os tributos sobre venda, potencialmente os tributos sobre vendas, 40 bilhões, ela teve uma receita operacional líquida de 79 bilhões 736, certo? E aqui vai um detalhe, essa é uma DRE oficial publicada no jornal. O que está nessa linha de custo do produto vendido? A mão de obra da fábrica, a depreciação dos maquinários da fábrica, certo? E quando eu desconto tudo isso, eu obtenho um primeiro lucro aqui, que é o lucro bruto, certo? Agora, na minha estruturação, na estruturação que eu tenho aqui, o que são despesas? Todo o resto. Despesas com logística, armazenagem, distribuição do meu produto, despesas com venda, salário dos vendedores, despesas administrativas do meu back-office. Aliás, isso aqui nós chamamos de SG&A, Selling in General and Administrative Expense, que é um indicador extremamente importante que vocês vão ver em uma DRE daqui a pouco. Com isso, eu tenho o meu primeiro lucro, que é o lucro operacional, o meu EBIT, Earnings Before Interest and Tax, certo? Isso aqui é uma DRE oficial de uma empresa, certo? E se eu confundo, eu posso estar participando em uma reunião de gestão, por exemplo, e alguém pode perguntar: nós precisamos melhorar aqui essa nossa margem bruta. Margem bruta é lucro bruto pela receita líquida, que é 50,7 e em 2022 era 49,3. A Ambev teve uma melhora de margem bruta. E eu posso perguntar: o que eu faço para melhorar mais ainda? E aí, de repente, no meio da reunião, você fala: nós precisamos diminuir o gasto do nosso pessoal do escritório. Nosso gasto administrativo está muito elevado. Qual é o problema? Você não fez o curso na FGV e você está confundindo o custo de despesa, certo? E de repente está tomando decisões equivocadas, certo? Se eu reduzir, que vai melhorar o meu resultado, provavelmente vai, mas não está relacionado ao custo do meu produto, e sim às despesas administrativas da empresa. Então é por isso que é extremamente importante essa análise. E só aproveitando aqui, depois que eu paguei todas as despesas, aqueles 40 bilhões de lucro caíram para 18 bilhões. Depois que eu paguei as despesas financeiras, meu lucro antes do imposto de renda foi para 15 bilhões. Quando eu paguei imposto de renda, meu lucro diminuiu para 14 bilhões 960. Esse foi o lucro da Ambev no ano de 2023. Muito bem. E olha só que interessante, no ano de 2022 foi muito próximo, 18,7 e um pequeno aumento de 0,1 pontos percentuais. E essa é a análise que a gente precisa fazer para tomar decisões que melhorem ali o desempenho da empresa, certo? Mas vamos trazer isso para aquele nosso exercício básico que a gente estava fazendo, certo? Aqui eu estou falando da operação do negócio. Minha excelência operacional, fazer muito bem feito, com eficiência e eficiência. Minha área de compras e suprimentos, se eu comprar bem, a probabilidade que eu vou conseguir reduzir o meu custo de produção. A área de compras é tão importante quanto a área de vendas, porque se eu começar comprando mal, provavelmente vou ter dificuldades de lucratividade e rentabilidade. Pensando em gestão da produção, gestão da prestação de serviços,
gestão de processos, os nossos Business Process Management, gerenciamento de processos, a minha área de TI, que pode contribuir com a minha transformação digital e melhorar o meu resultado, a minha eficiência operacional, eficiência comercial, eficiência administrativa, projetos, etc. Além da operação do negócio, tem uma área extremamente importante que é a área de tesouraria, minha parte de financiamento. Porque para eu dar conta de toda essa operação, talvez eu tenha que captar dinheiro no mercado financeiro. E isso vai me incorrer em juros. Então, eu preciso ter uma estratégia de captação de recursos, captação de capital de giro, empréstimos de longo prazo, financiamentos, etc. Escolher ali, por exemplo, financiamentos subsidiados, como Finame, Finep, etc. Eu posso fazer desconto de recebíveis, né? Vendi a prazo, vou lá no banco e faço desconto de recebíveis, certo? Estou precisando de dinheiro, eu posso negociar o prazo de compras com o meu fornecedor, porque se ele me der um prazo maior, muito provavelmente eu não vou precisar tanto de dinheiro no primeiro prazo. Quem está me financiando é o fornecedor. Eu não preciso pegar dinheiro em banco, talvez. Prazo de vendas. O que acontece quando eu dou muito prazo para o meu cliente? Eu estou financiando para ele a venda. Espero que eu esteja colocando no preço um custo financeiro, porque eu vou ter que pagar por esse dinheiro ao captá-lo no banco. E isso tem que estar dentro da minha precificação, certo? Decisão do ciclo financeiro, taxa de juros, etc. E cabe bem lembrar que a taxa de juros no Brasil ela está extremamente elevada e isso pode corroer o lucro e o desempenho de uma empresa. Aqui é um conjunto de decisões que a gente tem que tomar no dia a dia. E são decisões que às vezes são específicas da área comercial, específicas da área operacional ou específicas da área financeira. Mas você, enquanto gestor, você tem que entender esse conjunto, porque a sua PLR talvez esteja atrelado ao desempenho geral e não só ao desempenho da sua área. E você está sendo preparado para ser o CEO da empresa, para ser um alto executivo da empresa, ok? Mas trazendo isso para números mais fáceis, né? Então vamos lá. Essa empresa vai vender esse produto por R$ 100, tem uma estimativa de venda de 1.000 peças, e sobre isso ele tem que pagar para adquirir o produto. Estou vendendo ele por 100 e o meu custo variável unitário é de R$ 10. Mas por enquanto vamos trabalhar com esses R$ 10.000, que é os R$ 10 vezes 1.000 peças. Mas eu tenho 25.000, que é o meu custo fixo total, certo? Se eu somar os 25 com os 10.000, o meu custo fixo, desculpa, o meu custo total é de 35.000, certo? Dividido por 1.000 peças, qual é o meu custo unitário? R$ 35, certo? Cada unidade que eu vendo me custa R$ 35. Até aí acho que todos compreenderam, né? Mas o que eu gostaria que vocês refletissem agora, certo? O que acontece com esse meu custo de R$ 35, que é o custo unitário, se as minhas vendas aumentarem para 1.200 peças? Se eu conseguir vender mais, o que vai acontecer com o meu custo? Muito provavelmente eu vou ter uma variação. O que eu gostaria que vocês fizessem? Peguem a calculadora, sem complicar muito, e vejam para mim quanto é o meu novo custo unitário de produção. E aí nós temos que a maioria acertou 30,83, R$ 30,83. Então, eu tive uma redução de custo. E olha só que interessante, para vocês compreenderem aqui o cálculo que vocês fizeram aí muito bem, né? Eu tenho um volume de 1.000 peças, um custo fixo total de R$ 25.000, então meu custo fixo unitário é de R$ 25, mais o meu custo variável de 10, meu custo unitário era de 35. Conforme eu aumento meu volume de produção, 1.200 peças. Meu custo fixo total é 25.000, então eu tenho um novo custo fixo unitário de 20,83 mais os 10, 30,83. Muito bem. O que a gente tira disso? O que me levou a essa redução de custo? Eu mandei algum funcionário embora?
Eu desliguei alguma máquina? Eu vendi alguma máquina? O que que vocês acham aí? Eu fiz mais com o mesmo, né? Aliás, isso é produtividade. O ideal é que eu conseguisse fazer mais com menos, mas eu não preciso fazer mais com menos. Se eu fizer mais com o mesmo, eu já estarei sendo produtivo, porque eu estou utilizando ao máximo minha capacidade instalada, que são aqueles R$ 25.000. E se nós pensarmos hoje na situação, por exemplo, da indústria brasileira, ela tem quase 37% de ociosidade. Um aumento de produção me levaria a uma redução de custo, que é a otimização do uso da minha capacidade produtiva, da minha capacidade instalada. Só tem um problema: para eu produzir mais, eu tenho que vender mais. Então, a solução ela vai ser vender e utilizar a mesma capacidade produtiva que eu tenho. Eu não preciso mandar ninguém embora, certo? Eu só tenho que ser mais produtivo, fazendo mais com o mesmo, certo? E aí, se eu tivesse uma redução, olha o impacto contrário, que é uma das dificuldades que às vezes a empresa enfrenta. Se caísse para 800 peças a minha produção, em vez de 1.000 ou 1.200, o meu custo fixo é 25, o meu custo fixo unitário aumentaria para 31,25. Mais os 10, o que teria acontecido com o meu custo aí? E não é nem porque eu contratei mais gente, não é nem porque eu estou fazendo mais treinamento, nem nada. Por quê? Diminuir a minha produção, a minha produtividade cai e eu tenho um aumento de custo e que vai corroer o meu resultado financeiro. Decisões estratégicas, por isso que na maioria das vezes aumentar as vendas pode ser uma boa solução para a empresa, mesmo que talvez possa valer a pena eu perder um pouco no preço, dar um desconto para que eu possa avaliar o impacto disso no meu resultado. Isso é gestão estratégica de resultado financeiro. E quando nós trazemos isso para cá, vamos completar a nossa DRE, né? Eu tenho um tributo que ele é variável, né? Ou seja, é 20% do preço. Se eu vender mais, eu vou pagar mais ICMS, PIS e COFINS. Aqui eu tenho uma despesa variável unitária, comissão de vendas, por exemplo, que é 5% do meu preço. Uma despesa fixa total de R$ 10.000, certo? E o que acontece se eu vender mais? Essa despesa fixa total ela continua sendo R$ 10.000. Eu também serei mais produtivo. Minha despesa financeira variável, que pode ser, por exemplo, a tarifa do cartão de crédito ou o quanto eu pago de juros por estar financiando a venda do meu cliente, aqui eu estou trabalhando com 2% do meu faturamento, certo? R$ 8.000 é minha despesa fixa, que são, por exemplo, os empréstimos que eu já contraí, estou pagando juros, certo? E ele tem ali um valor que não oscila de acordo com o meu volume de vendas e de produção. Muito bem, vamos ao P&L, vamos à DRE. Com essas variáveis, o meu faturamento será de R$ 100.000. Vou pagar 20% de ICMS, PIS, COFINS, etc., 20 mil. A minha receita operacional líquida será 80. Meu custo do produto vendido será 35 mil. Meu lucro bruto será 45 mil. 80 mil menos 35, 45 mil. Minhas despesas comerciais e administrativas, que conforme eu havia falado para vocês, nós chamamos carinhosamente de SG&A, Selling, General and Administrative Expenses. Aqui são 15 mil. Meu lucro operacional, que é o EBIT, que não é o EBITDA, mas é uma parte do EBITDA, que é Earnings Before Interest and Tax, 30 mil. Minha despesa financeira de 10, fixa e variável. Eu tenho lucro antes do imposto de renda, 30 menos 10, 20 mil. Pago o meu imposto de renda de 34%, 6.800. O que sobrou de lucro líquido, R$ 13.200. Certo? Então, esse é o olerite que eu estou prevendo para o meu patrão. Ele vai vender 100 mil, vamos vender 100 mil e vamos entregar a ele um lucro líquido de 13.200. Fazendo uma análise vertical para a gente transformar isso e possibilitar eu comparar com uma empresa do mesmo segmento ou com o meu concorrente. Meu lucro bruto, o meu custo do produto vendido representa 43,75 da minha receita operacional líquida, certo? Então, desses R$ 100, eu vou gastar R$ 43,75, relativando, e vai me sobrar a minha margem bruta,
que é a minha margem de lucro bruto sobre a receita líquida de 56,25. O meu grande desafio, se eu conseguir reduzir isso daqui, eu vou aumentar a minha margem bruta. Aí eu desconto meu SG&A, que corrói 18,75 da minha lucratividade, da minha receita líquida de vendas. Meu lucro EBIT, lucro operacional, é de 37,50. Pago a despesa financeira que consome 12,5% da minha receita operacional líquida. É muita coisa. Meu lucro antes do imposto de renda, 25%. Desconto o imposto de renda, que é 6.800 dividido por 80, que dá 8,50. Quanto que é a minha margem de lucro? 16,5 é a minha margem de lucro. Certo? É quanto sobra de lucro aqui para a minha empresa. Não vamos esquecer o seguinte, isso aqui é o que eu estou planejando. Certo? E vamos torcer para conseguir essa boa margem de lucro. Certo? E se eu quiser melhorar o desempenho financeiro, talvez eu tenha que melhorar a minha margem de lucro. Mas tem um outro indicador extremamente importante. Essas são as minhas margens. Eu preciso saber quanto foi a rentabilidade do meu negócio. Certo? Formulazinhas básicas que vocês vão aprender durante as nossas aulas. Lucro líquido dividido por receita líquida. Minha margem líquida é de 16,5, que já vimos lá no slide anterior. Agora, eu quero saber o retorno do investimento, que é a rentabilidade. Essa empresa, quando os sócios iniciaram o negócio, eles investiram 300 mil reais, certo? Qual foi a minha rentabilidade? 13.200 dividido por 300, eu tive um ROI, um retorno do patrimônio líquido de 4,4% ao ano. E um detalhe extremamente importante para o gestor, do ponto de vista de preservar a riqueza do investidor e o negócio ser viável economicamente. Eu preciso saber qual é a minha TMA, minha taxa mínima de atratividade, ou seja, uma boa taxa de remuneração de investimento de risco ao longo do tempo, certo? Então, primeira coisa, eu tenho que entregar no mínimo a Selic. E se eu olhar 2023, a Selic foi 13,03. Eu entreguei lá 4%, certo? E aí só tem um outro detalhe muito importante. Investir em uma empresa é menos arriscado que, ou mais arriscado que investir um título público da Selic. O risco, certo? E qual é esse prêmio pelo risco? Aqui é, se eu tenho uma Selic de 13,3 e a inflação é de 4,62, meus juros reais é de 8,41. Os juros reais do Brasil estão extremamente elevados, mas o prêmio de risco médio da empresa brasileira está em 11,13%. Então, eu tenho que agregar a Selic 11,13%. Para uma empresa hoje entregar uma boa rentabilidade, olhando para 2013, 24,16%. Não está fácil para ninguém, certo? Por isso que a gente torce para que a taxa Selic diminua e esse prêmio de risco diminua também, porque aqui eu já estou prevendo um resultado pior para o meu investidor. Por que o investidor vai deixar dinheiro dentro dessa empresa? É mais fácil ele ir para renda fixa, vai para a praia e de repente ele não precisa se preocupar se a empresa está vendendo bem ou não está vendendo bem, certo? Então, esse é o nosso desafio enquanto gestor, entregar uma rentabilidade adequada ao risco do negócio, certo? E isso nós traduzimos, e a última coisa que a gente vai ver aqui para a gente discutir um pouco mais, eu tenho que calcular o meu EVA, valor econômico adicionado, certo? E como é que eu faço isso? Minha rentabilidade entregue para o sócio foi de 4,4. E qual é a taxa mínima de atratividade? Qual é o custo de oportunidade dele? Menos 24,16. Qual foi o resultado econômico? 19,76. Está sendo vantajoso para esse investidor? É extremamente importante. E como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu resolvo esse problema? Tenho que aumentar a rentabilidade. Como é que eu aumento a rentabilidade? Aí eu tenho que voltar para a nossa DRE. Eu tenho que voltar para a nossa DRE e eu tenho que mexer nas engrenagens. Eu preciso melhorar esse lucro, certo? Eu preciso melhorar esse lucro. Como é que eu melhoro esse lucro?
Aumentando o preço. Se ficar caro para o meu cliente, o que vai acontecer com o meu volume de vendas? O que eu posso fazer? Posso negociar com o fornecedor. Eu posso otimizar a minha capacidade produtiva, certo? Eu posso renegociar a taxa de juros. Todas essas engrenagens, com os responsáveis por ela, precisam tomar decisões estratégicas para que eu consiga melhorar a lucratividade, certo? O pessoal lá de compras talvez não entenda que ele é responsável por essa engrenagem. E que se ele comprar melhor, muito provavelmente ele vai negociar para 9 e vai melhorar o meu resultado. O pessoal da fábrica otimizando lá, automatizando o processo, ele vai diminuir esses 25 ou vai me possibilitar fazer mais com menos. O pessoal do SG&A, o pessoal do escritório, o pessoal de TI, automatizando, robotizando processos, ele vai me ajudar a melhorar esse negócio, certo? É extremamente importante que todos na empresa tenham esse mapa de referência para saber o impacto das suas decisões em algo que é extremamente importante, que é o lucro obtido pela empresa, a rentabilidade obtida lá na empresa. Não, perfeito. E a discussão no dia a dia, né? Falou, enquanto gestor, que decisões nós tomamos para melhorar esse resultado, né? E para nós vai um item muito importante, que é o que está na crista da onda das empresas. Como é que eu faço para diminuir o meu SG&A percentualmente? Estão vendo aqui que o meu SG&A hoje é de 18,75%. Da minha receita de vendas, a minha despesa administrativa, comercial e geral, ela consome 18,75%. E o meu concorrente, eu olho para a DRE dele e ele consome só 15%. Como é que ele está sendo mais eficiente do que eu? Se eu vendo pelo meu e-commerce e eu tenho uma plataforma bacana que o meu cliente pode entrar lá, eu vou escapar da comissão do vendedor. Não vou vendo só on-premise. Eu vendo só diretamente no meu canal de venda direta. Não tem problema, mas ele é mais eficiente, certo? Ele é mais eficiente. E mais ainda, né? Nós já automatizamos os processos do escritório. Eu tenho robô trabalhando lá no escritório para eu ter uma eficiência operacional no meu escritório. Eu uso inteligência artificial generativa ou inteligência artificial nos meus processos administrativos para fazer as minhas predições de venda, etc. Como é que eu uso tecnologia para atingir a minha excelência operacional, inclusive no back-office, que é o escritório? Que isso é extremamente importante. Eu preciso saber qual é a minha lucratividade produto por produto, ou por linha de produto. Aqui eu mostrei a DRE da empresa. Eu preciso ter uma DRE produto por produto. Porque pode ser que eu tenha produtos que eu venda com a lucratividade muito baixa. E se eu tiver que estimular ou investir para aumentar as minhas vendas, talvez seja melhor eu focar aqueles produtos que me trazem maior margem. E se eu tenho um produto que dá uma margem muito baixa e não está agregando valor para a minha marca, para o meu negócio, talvez eu tenha que descontinuá-lo, certo? E isso é gestão de portfólio, certo? Mas o mais importante, viram que a gente tem N estratégias que podem estar amarradas aqui, que me leva a uma melhora do desempenho financeiro e econômico? Resta preparar as equipes para que eles façam isso. E essa preparação começa conosco, certo? Nós precisamos ter esse pensamento e disseminar isso para as nossas equipes, certo? Se você estiver preparado, você mesmo pode treinar a equipe. Ou depois você pega essa aula que vai estar gravada e você pode disponibilizar para eles e pede para que eles assistam e melhore essa visão aí sinérgica e integrada do negócio, certo? Mas lembre-se que aquilo dali era o previsto, né? Era o nosso orçamento. Um ano depois, vamos ver o que aconteceu. Eu não consegui vender por R$ 100. Eu tive que dar desconto para poder vender mais. Mas olha que maravilha. Eu consegui vender mais, porque eu dei um desconto, consegui aumentar as minhas vendas. O tributo sobre venda, como ele é 20% do preço de venda, eu vou pagar menos. Então, ele teve uma redução. O meu custo variável unitário, o meu pessoal da área de compras não conseguiu negociar muito bem. Aliás, o fornecedor, que eu não imaginava, ele propôs aumentar de 10 para 11. Eu faço o quê? Paro de vender? Vou repassar para o preço? Não sei, né? Mas aumentou para 11, certo?
meu custo fixo, que era 25, eu tive algumas quebras de máquina e acabei gastando 26, certo? Isso é a diferença entre o previsto e o realizado. Isso aqui é a vida como ela é. Aqui é a vida como nós gostaríamos que fosse, certo? Minha despesa variável, só fechando aqui nos nossos resultados. Uma coisa é o que eu acho que acontecerá. Outra coisa é a minha execução. Essa foi a minha DRE realizada. Eu diminui o preço, tive aumento de custo, mas qual foi o meu resultado? O que aconteceu com o meu resultado? Minha margem de lucro aumentou? Bom, foi um conjunto de estratégia, mas esse daqui, aumento do meu volume, ele fez toda a diferença no meu negócio. E aí eu poderia ter discutido cortar custos, certo? Mas só para voltar naquela nossa decisão. Lembra que o meu SG&A era 18,75? E talvez eu tivesse que mandar embora algumas pessoas da parte administrativa, do back-office? Para quanto foi? 17,94. Se eu aumentar as vendas, eu vou melhorar o meu resultado. E, obviamente, vou fazer a lição de casa e vou otimizar a minha capacidade instalada, seja o meu back-office, seja a minha fábrica. Tudo bem? Bom, vocês fizeram o planejamento orçamentário para 2024? Então, você está acompanhando isso no mês a mês. Talvez tenham que tomar decisões que levem a essa melhora de resultado, certo? Eu não mandei ninguém embora, não fiz grandes reduções drásticas, mas eu melhorei o resultado entendendo cada uma dessas engrenagens e colocando uma decisão estratégica assertiva, que esse é o papel do gestor, certo? E é isso que o curso te propõe, né? A você ser um gestor estratégico que tome decisões que melhore ali o resultado. E aí, só fechando aqui, nossa margem de lucro, 19,05, melhorou, porém, não tem milagre, né? Melhorei a rentabilidade, mas qual é o problema? E o que eu faço? Tem que torcer para que a Selic caia, para que o prêmio de risco caia, para que essa TMA diminua e, com isso, eu melhore mais ainda esse prejuízo. Mas, mesmo assim, a empresa não está entregando um resultado satisfatório. E isso é um problema crônico da maioria das empresas brasileiras. Frente a esse custo de capital, né? Frente a esse custo de capital. Mas é a vida como ela é. A maioria das startups, ela está queimando caixa no começo, né? Ela não está gerando lucratividade e rentabilidade. Mas o que eu imagino? Na hora que ela atingir o espetáculo do crescimento, essa minha rentabilidade vai pagar o que eu não tive no começo. Então, é eu entender também qual é o estágio de maturidade da minha empresa, do meu negócio. Agora, eu não posso ficar 4, 5 anos comendo esse prejuízo. Porque o investidor, se eu ficar 4, 5 anos tendo esse prejuízo aqui, derreteu aquele investimento que eu fiz lá no passado. E isso é o plano estratégico que a empresa tem que fazer, o plano de negócio, o business plan. Muito bem. Pessoal, bom, essa é a minha apresentação introdutória. E o principal, né? Eu preciso ter gestores com essa visão integrada desses processos, dessas decisões, para melhorar ali o desempenho. Né? Fico aberto aí para perguntas para vocês e o principal, a reflexão de como é que a gente melhora o desempenho da empresa que nós trabalhamos. Pessoal, um meu imenso aí obrigado pela participação de vocês, pela paciência, por terem ficado aí com a gente até o final, né? Deixo o meu agradecimento, uma boa sorte aí para vocês na vida pessoal e profissional e até uma oportunidade aí em sala de aula no MBA em Gestão Empresarial da FGV.